Olá pessoal, vamos mais uma aula para hoje. Falar um pouquinho sobre, continuando o tema abundância e distribuição de indivíduos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a gente estima a distribuição espacial de indivíduos. Como é que a gente define se uma população está agregada, está distribuída de forma aleatória ou se está distribuída de forma uniforme dentro de uma área de estudo. Tá? O conceito de população, só para a gente relembrar aqui o que a gente está falando, a gente está falando de um grupo de indivíduos daquela mesma espécie que interage no tempo e no espaço, ou seja, essa interação, a interação ecológica, prediz que os indivíduos que estão ao mesmo tempo dividindo uma mesma área, eles possam ter interações, por exemplo, interações sexuais, interação reprodutiva, então transmissão de genes, tá ok? Esse é o tipo de interação mais importante para a gente definir uma população ecológica. E quando a gente fala de dispersão, um ponto que a gente tem que lembrar é que a gente tem que levar em consideração a densidade dos indivíduos, Ou seja, a gente quer saber, quando a gente fala de dispersão dos indivíduos, é mais ou menos qual é a distância relativa entre indivíduos dentro de uma população. Ou seja, essa distância é muito próxima, é muito grande, então isso tem a ver com densidade. Lembrando que densidade tem a ver com indivíduos por área. Então a gente precisa previamente delimitar qual que é a nossa área de estudo, tá? Se ela vai ser metro quadrado, quilômetro quadrado, se vai ser por hectare e assim por diante, tá ok? Bom, definida então essas medidas, então a gente responde, ou tenta responder uma pergunta que seria, dada a localização de um indivíduo, qual que seria a probabilidade de outro indivíduo estar próximo dele? Então, as possibilidades são altamente prováveis, ou seja, eu encontro um indivíduo e é muito provável que eu vou encontrar um indivíduo imediatamente próximo, ou seja, um padrão agregado, os indivíduos estão de forma agregada. Pouco provável seria uma outra possibilidade, seria um padrão aleatório, ou seja, eu encontro, suponhamos, um ninho de abelha nativa, e qual que é a probabilidade de eu encontrar outro numa árvore mais próxima? Pode ser pouco provável. Então, esses ninhos eles estão distribuídos de forma aleatória. Depende muito mais da árvore que está servindo como hospedeira do ninho do que de algum padrão previamente definido pela natureza. E temos também um padrão provável, que é justamente quando a gente tem um padrão uniforme. A forma mais simples da gente pensar nisso é um pomar, um pomar ou uma plantação comercial em que a gente tem uma planta e a probabilidade de encontrar outra é provável desde que a gente caminhe na direção dentro da densidade dessas árvores, ou seja, existe um distanciamento muito uniforme. Tá? Na natureza isso também acontece. Bom, para isso, para a gente definir e responder essa pergunta, nós precisamos fazer as amostragens dos nossos indivíduos. Para indivíduos sésseis, a gente pode utilizar parcelas ou transectos. A figura da esquerda está mostrando como é que a gente traça transectos. A gente traça uma linha, uma fita métrica, e a cada ponto amostral a gente define uma distância, a cada 10 metros, a cada 20 metros. A gente pode fazer a amostragem para ver se nós encontramos os indivíduos que nós estamos procurando. Tem também as parcelas, ou quadrates, dependendo do tamanho do organismo, que nós podemos também, em uma área quadriculada, a gente determina um frame de amostragem e aí a gente busca entender quantos indivíduos em cada quadrinho desse nós vamos encontrar. Muito bem. Com isso, nós temos os três tipos básicos de distribuição, ou de dispersão, vistos no último vídeo que a gente fez. Eu vou deixar a descrição desse vídeo aí para quem não acompanhou essa aula, que é justamente lembrando que nós estamos diante de três possibilidades. Uma distribuição agregada dos indivíduos, que é essa primeira figura da esquerda, uma distribuição uniforme, que seria essa do centro, e uma distribuição aleatória. Então, nós temos três cenários possíveis. E como é que eu sei qual que é a distribuição do meu organismo de estudo, objeto de estudo? Então, isso vai ser o assunto da aula de hoje. E esse assunto, os exemplos que eu vou usar aqui para vocês,
está no capítulo 5 do livro Ecologia Descomplicada, tá? O livro texto básico que a gente está usando, tá ok? Muito bem. Existem várias formas da gente testar, né, a distribuição espacial, a gente estimar essa distribuição espacial. Algumas técnicas muito utilizadas no mundo. E o que a gente pontua como parâmetro é que a gente vai estar sempre procurando a distribuição aleatória. Ou seja, quando a gente estima, a gente compara a distribuição que a gente encontrar com o que seria encontrado se essa população estivesse distribuída de forma aleatória, ou seja, ao acaso. Tá? Distribuições ao acaso, então, vão possuir média de indivíduos por área, né, de indivíduos por parcela, por exemplo, igual a variância do número de indivíduos. E a técnica mais simples seria a técnica da razão variância sobre a média, dada por essa equaçãozinha aqui. Né? Então, o índice de dispersão seria a variância, definida como S ao quadrado, ou sigma ao quadrado, uma letra grega também muito utilizada em alguns livros textos, dividido pela média. Aqui a gente tem a média amostral, que é definida por esse símbolo, né, x com um tracinho em cima. Tá ok? Muito bem. Então, um exemplo aqui, né? A variância. O que seria a variância? A gente calcula a variância por meio dessa equação. A variância, então, ela é dada pelo somatório do valor observado menos o valor médio ao quadrado, dividido por n menos 1. Esse n aqui é o número de parcelas que eu tenho amostradas. Um exemplo, né, se eu tenho aqui uma sequência numérica 5, 6, 14, 12, a média disso vai dar 37, então eu tenho aqui 4 parcelas. Encontrei 5 indivíduos numa parcela, 6 indivíduos em outra, 14 indivíduos numa terceira parcela e na última parcela encontrei 12. A média disso, né, então eu somo tudo e divido por 4, que é o número de parcelas, deu 9,25 indivíduos por parcela. Como é que eu sei a variância? Simples, eu vou pegar esse 9,25, ele vai ser a minha média, então vai ser esse x aqui, tá? X tracinho. Eu pego 5 menos a média, então 5 menos 9,25 ao quadrado, mais 6 menos 9,25 ao quadrado, mais, aqui é 14, desculpa, tá? 14 menos 9,25 ao quadrado, mais 12 menos 9,25 ao quadrado. Tá? Isso aí, então, vai dar um valor. O n menos 1 é o número de parcelas menos 1. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 parcelas menos 1. Então, meu n menos 1 aqui vai dar 3. Então, dividido por 3, eu encontro esse valor. Tudo bem? Eu posso fazer isso pelo Excel, muito mais fácil. Né? Então, eu coloco os valores, digito igual na célula e coloco var. var e seleciono aqui com o mouse o intervalo das parcelas. Então, ele vai me dar a variância da célula A1 até a célula A4. Muito mais simples, né? Dou o Enter e eu também tenho o cálculo da variância. Tá bom? Bom, e aí, no capítulo 5 do livro, nós temos esse exemplo aqui. Ó, na prática, como é que eu faço? Suponhamos que eu quero entender a distribuição espacial de uma determinada espécie de árvore, né, ou de um determinado animal colonial, por exemplo, uma espécie de cupim, né, colônias de cupim em uma determinada área. Eu tenho um mapa da área, eu divido essa área em parcelas, aqui eu tenho 10 parcelas, e em cada parcela eu conto o número de indivíduos que eu encontrei. Então, eu vou ter parcelas que não tenho nenhum indivíduo e parcelas que eu vou ter alguns indivíduos. Tá? Nesse exemplo aqui, eu tenho 10 parcelas e encontrei 29 indivíduos. Então, a média vai ser 29 dividido por 10, 2,9. A minha variância, dada por aquela fórmula do slide anterior, então, calculada aqui já, 2,89. Qual que seria o índice de dispersão? Variância dividido pela média. Então, a variância dividido pela média, nesse caso, vai ser 2,89 dividido por 2,9. Tá? Praticamente, vai dar 1 aqui. Deu 0,99. Essa distribuição é aleatória. Por quê? Baseado nesse resultado, quando o meu índice de dispersão ele é maior que 1, então eu tenho uma distribuição uniforme. Quando o índice de dispersão é muito próximo a 1, né, quanto mais próximo a 1, a distribuição seria aleatória.
E se o índice de dispersão é menor que 1, a distribuição é agregada. Tá? É uma técnica muito simples, muito prática, só que ela gera um pouquinho de dúvida, né? O que seria maior que 1, próximo a 1 e menor que 1? Então, para evitar esse tipo de dúvida, a gente também usa uma técnica um pouquinho mais precisa, que seria a técnica do Q², né? Eu estimo a dispersão por uma tabela de Q². Nesse caso, né, Q² é dado por esse símbolo aqui, x ao quadrado. Nesse caso, valores mais altos do que uma tabela de Q² que a gente obtém de livros didáticos seria uma distribuição agregada. Valores de Q² mais baixos do que o valor dessa tabela seriam uniformes. Valores dentro do intervalo da tabela seria aleatório. Então, aqui eu tenho uma tabela tirada da internet para mostrar para vocês, né? Essa tabela é uma tabela bicaudal de Q² para um intervalo de confiança de 95%, ou seja, eu tenho 95% de certeza quando eu falo que uma distribuição que eu encontrei, ela difere da aleatória. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma coluna que são os graus de liberdade, ou seja, aquele n-1 que a gente viu lá na variância, né? n-1 nada mais é do que graus de liberdade em estatística, então é o número de parcelas menos 1. Tá? Eu tenho aqui um limite inferior e um limite superior. Esse limite inferior estabelece aqui 5% de intervalo de confiança e o limite superior os 95%. Então, dentro, né, de 5% de erro, de 100%, eu tenho aqui os 95% previstos. Tá? Vamos explicar isso aqui na prática como é que funciona. Né? Usando um exemplo que eu acabei de dar do capítulo 5 do livro, então o que a gente tem? Bom, eu encontrei que meu índice de dispersão foi 99, 0,99, tá? 0,99. Bom, se eu tenho 10 parcelas, n-1 seria 10 menos 1, então eu tenho 9 graus de liberdade. Então, naquela tabela, eu vou aqui na coluna 9, 9 graus de liberdade. Nesse caso, o limite inferior seria 3,32 para um valor de Q² e o limite superior seria 16,9. Então, qualquer valor entre 3,3 e 16,9, vamos arredondar isso aqui, qualquer valor entre 3 e 17, a distribuição que eu encontrasse seria aleatória. Mas que valor é esse? É o valor que eu calcular do Q², tá? Dessa fórmula Q², que nada mais é do que o índice de dispersão vezes o número de graus de liberdade. Então, vamos lá. Bom, se o meu índice de dispersão deu 0,99, basta eu multiplicar isso pelo número de graus de liberdade, que é 9. Então, 0,99 vezes 9, tá? Quanto que vai dar? 8,91. Pronto, esse é o meu valor Q², ou seja, o valor que eu encontrei para essa distribuição. Agora, a distribuição é aleatória, agregada ou uniforme? Bom, basta eu pegar esse valor e ir lá na tabela. Como a gente falou, valores entre 3 e 17 estão dentro da probabilidade aleatória. Então, esse exemplo aqui mostra que os indivíduos aqui distribuídos estão distribuídos nessa área de forma aleatória. A distribuição é aleatória, tá ok? Muito parecida, nesse caso, com o exemplo que a gente viu, usando apenas o índice de dispersão, variância sobre a média. Então, o ID 0,99 seria valores próximos a 1, distribuição aleatória. Tá? O Q² ele é um pouquinho mais preciso, como eu disse para vocês, às vezes a gente encontra aí um índice de dispersão 0,16. Bom, isso é muito próximo a 0, é mais próximo a 1, qual que seria a distribuição? Então, para evitar qualquer problema, a gente usa o exemplo do Q². Tá ok? Um cálculo simples também. Aqui, só para mostrar para vocês, geralmente se vocês digitarem no Google lá, tabelas de Q², vocês vão ter tabelas desse tipo aqui. Então, são várias colunas, né? Eu tenho a coluna aqui dos graus de liberdade e várias colunas de probabilidade. Vocês sempre vão usar a coluna de 95% para o limite inferior e de 5% para o limite superior. Então, muitas vezes a gente não encontra tabelas assim, ó, prontinhas e bonitinhas, escrito em português, limite inferior e superior. Para
Os casos que você tiver mais de 12 parcelas, como nesse caso, né, aqui da figura, então você vai provavelmente encontrar tabelas mais complexas como essa. Não tem problema. Você vai usar a coluna de 95%, de 5% para o limite superior, inferior e superior respectivamente, tá? E os graus de liberdade estão aqui, ó. Você vai ver que os mesmos valores aqui da tabela que estão aqui em azul são os valores ali, tá, da tabelinha mais simples que eu mostrei para vocês, tá? Então, caso vocês se deparem com tabelas mais complexas, porque vocês têm graus de liberdade maiores, números de parcelas maiores, não tem problema, é só considerar essas duas colunas, tá ok? Bom, para terminar, eu trago aqui um exercício, né? Suponhamos que a gente tem 6 parcelas, os indivíduos estão aí. Qual seria essa distribuição? Simples, né? Usando a tabela, meus graus de liberdade seriam 5. Aqui eu tenho a média e a variância. E os valores da distribuição dando valor aleatório, tá? Lembrando, né? Valores entre 1 e 11 seriam aleatórios. Meu Q quadrado deu 9,67. Tá ok? E para terminar, eu deixo esse aí, mais uma tabelinha para vocês, com outro exercício. Lembrando que agora a gente tem mais uma parcela aqui, ó, mais um valor. Qual seria o índice de dispersão e o índice de Q quadrado, tá ok? Deixem aí os comentários de vocês para esse vídeo e a resposta para quem conseguir fazer. Caso tenham dúvidas também, deixe seu comentário. Tá? Se gostou do vídeo, dá um like. Beleza, pessoal? Um abraço aí, até a próxima. Tudo de bom.